Concurseriano e concurseriano do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos apresentar a nossa aula 2 do Estatuto do Servidor do município de Resende. A galera pediu bastante e a gente está aqui cumprindo a nossa missão de levar conhecimento a todos. Beleza? Tamo junto, ó, não esquece de seguir a gente aqui no Instagram, ó. Segue a gente lá bonitinho, tá? Nosso Instagram ainda está no começo, mas a gente sempre coloca informações relevantes lá também. Beleza? Se gostar desse conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, pode ser positivo ou negativo, e também se inscreva no canal para você receber as notificações. Clica lá no sininho, coloca todas as notificações. Quando você coloca todas as notificações, você recebe notificações de tudo, inclusive de vídeos novos. Se eu responder a algum comentário, né, você recebe a notificação também. Então clica no sininho e coloca todas as notificações, beleza? Show de bola, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje, ok? Não esquece que a gente tem o nosso material aqui, ó, 50 questões da lei orgânica e 50 questões do estatuto. Você pode, eu vou deixar o link aqui na descrição, o link está sempre na descrição, né? Eu vou deixar o link aqui, você pode adquirir tanto um de cada vez, né? Comprando alternadamente, ou os dois no combo com valor promocional. Se você não quiser comprar pela Hotmart, você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, que vai ficar aqui na descrição também. Entre em contato, faz o Pix, a gente manda direto para o seu WhatsApp ou direto para o seu e-mail. Beleza? Então, vamos seguir aqui e vamos dar continuidade aqui a aula, beleza? Hoje a gente vai falar do estágio probatório, que é um assunto muito importante também. É um assunto que pode ser que também caia na sua prova, tá? É um assunto muito relevante. Então aqui no artigo 17, ele vai dizer que o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, ou seja, aquele que a gente já sabe que tem que fazer concurso público, né? Só participa do estágio probatório quem é concursado, né? Quem fez concurso público. Então fica sujeito ao estágio probatório de 3 anos. Ainda bem que esse daqui está 3 anos. Geralmente vem 2 anos, não é ficar naquele dilema. É 3, é 2, são 3, são 2 anos. Esse aqui já está 3 anos. Então depois de 3 anos de exercício ininterrupto, em que serão apurados os seguintes requisitos. Então aqui, como é que você entra no estágio probatório, né? Primeiro você vai ser nomeado. Seu nome vai sair no Diário Oficial. Você vai ser nomeado. Depois você vai assinar o termo de posse. Depois de você assinar o termo de posse, você tem um período para entrar em exercício. Depois que você entrar em exercício, aí sim, exercício é você colocar a mão na massa, né? Começar a trabalhar. E aí depois que você começou a trabalhar, a partir daquele momento começa o seu estágio probatório. O estágio probatório é como se fosse um teste, né, para verificar se você vai seguir essas etapas aqui que a gente vai falar, né? Conhecimento do trabalho e organização. Então você vai ser analisado por tudo isso aqui que a gente vai falar agora. No 2 aqui a qualidade, né, do serviço, a responsabilidade, né, se você vai cumprir lá com suas obrigações, né, vai obedecer às ordens superiores, enfim. Relacionamento, muito provavelmente o seu relacionamento interno, né? A criatividade, a iniciativa, né? Aqui tem a ver com a proatividade no trabalho. Interesse, né? Assiduidade, que tem a ver com a pontualidade, né? Se você chega no horário, se você sai no horário, enfim. Disciplina, né? Curso e treinamento e pontualidade. Pontualidade, acho que assiduidade e pontualidade é a mesma coisa, né? Então aqui no parágrafo 1 ele vai explicar, ó, as chefias imediatas dos servidores sujeitos a estágio probatório, 6 meses antes do término, vai informar reservadamente ali ao servidor, ao secretário ou autoridade equivalente, a que está subordinado, sobre os requisitos previstos nesse artigo, esses requisitos aqui, que após sua ratificação ou não, encaminhará à comissão do pessoal competente as informações, conforme padronização discriminada no boletim de avaliação de desempenho. Esse boletim é onde vai estar as informações lá do seu desempenho, né? Em seguida, a comissão competente, essa comissão aqui ela é organizada por outros servidores, formulará parecer por escrito
opinando sobre o merecimento do estágio em relação a cada um dos requisitos, incluindo a favor ou contra a confirmação do servidor. Desse parecer, se contrário à confirmação, será dado vista ao estágio pelo prazo de 10 dias, improrrogáveis, para que apresente a defesa. Então você, como um servidor público, tem direito à ampla defesa, né? Não é porque, se eles falarem lá, mas você chegou atrasado todos esses dias aqui, você faltou, e aí você vai ter que ter uma justificativa, né? De repente eu faltei por conta de um atestado médico, enfim. Você vai ter o direito de se defender, né? Aí ele fala aqui, pelo prazo de 10 dias improrrogáveis, ou seja, não tem prorrogação, é só 10 dias. No parágrafo 4, após o prazo do parágrafo anterior, após esse prazo aqui, serão as informações encaminhadas ao prefeito municipal para a decisão final, que vai bater o martelo, né? Ele vai decretar a exoneração do servidor, se achar aconselhável, ou confirmará, motivando sua decisão, se este for favorável, a permanência do servidor. Então aqui o prefeito municipal, né, por fim, vai ser encaminhado ao prefeito municipal para ele bater o martelo. A comissão que trata o parágrafo 1 e 2, né, essa comissão aqui que a gente falou, será composta por 5 membros, gravar essas informações aqui, 10 dias, por 5 membros, que deverão ser servidores municipais efetivos, ou seja, aqueles que fizeram o concurso público, a comissão, né? Não ocupantes de cargo comissionado. Então não pode haver um ocupante de cargo comissionado, com um representante da categoria profissional do servidor avaliado, nomeado por portaria pelo prefeito municipal. Aqui no artigo 18, a apuração dos requisitos, que trata o artigo anterior, deverá processar-se de modo que a exoneração do servidor possa ser feita antes do fim do estágio probatório, sob pena de responsabilidade a quem der causa. Então, possivelmente, você nem precisa concluir o estágio probatório, né? Você pode ser exonerado antes do fim desse período do estágio. Aí, findou o estágio probatório, aqui no parágrafo único, com ou sem pronunciamento, o servidor torna-se estável. Beleza? A partir do momento que você conclui o estágio, aí você se torna estável, aí a estabilidade te dá aquela segurança de que você só sai do cargo se acontecer algo muito grave, né? Geralmente uma pessoa só é demitida de um cargo público por decisão judicial transitada em julgado ou por ato administrativo, né? De repente você foi, né, que estabilidade, não confundir estabilidade com o cargo é estável, ele não é vitalício, né? Então, assim, você pode ser demitido da função. É claro que mesmo assim, né, por exemplo, você vai fazer alguma coisa errada, vai levar uma advertência verbal, depois uma advertência escrita, depois você vai levar uma suspensão, e aí depois, se for reincidente, você vai ser demitido, né? É a punição de demissão. Agora, para isso acontecer, mesmo você passando por todos esses processos, você ainda tem direito de se defender, né? De repente você está sendo acusado de agredir um colega de trabalho, mas você agiu em legítima defesa. Então, se for legítima defesa, você vai ser absolvido. Então, você pode participar ali internamente de uma comissão, digamos assim, né? De um tipo como se você estivesse dentro de um tribunal, digamos assim, né? A grosso modo. Então, você tem direito à ampla defesa em todos os casos, no estágio probatório, tanto no estágio probatório quanto você trabalhando já, você tem direito a se defender. Não é uma demissão arbitrária, né, que é uma decisão unilateral. Precisa existir realmente uma coerência e um equilíbrio. Beleza? Aí a gente vai dar uma pulada aqui nos artigos, que esses artigos aqui vai falar de promoção, de reintegração, que a gente já falou, né, algumas coisas. Se você quiser dar uma lida, é claro, a gente sempre aconselha você dar uma lida total aí no estatuto. Beleza? Então aqui a gente vai falar da vacância, que é um assunto que realmente cai em todas as provas.
é um assunto que realmente é muito relevante, beleza? Aí a gente vai falar da vacância. O que é a vacância? A vacância é o contrário de provimento. A gente estudou provimento, que provimento é o ato de preencher um cargo. A vacância é um ato de deixar um cargo vago, né? Então a gente vai falar aqui da exoneração. Não confundir exoneração com demissão, tá? Qual é a diferença? Exoneração, você pode escolher ser exonerado. Demissão é uma punição, é uma penalidade. Então você não vai chegar numa repartição pública, trabalhando como servidor, e pedir para ser demitido. Se você pedir para ser demitido, você está pedindo para ser punido, né? Está pedindo para levar uma chicotada nas costas, né? Então a diferença é que a exoneração, você pode, ela é tanto de ofício como a pedido, né? Então você pode, vou colocar aqui, ó, você pode solicitar. A diferença é essa, né? Você pode solicitar. A demissão não, a demissão é uma punição, né? Que depende de vários fatores para que você seja demitido. E é a administração que escolhe, né? A administração que vai trabalhar nisso. Não é uma coisa decidida por você. É claro que você pode se defender, mas demissão, sempre lembre, vou colocar aqui também para você lembrar, que é punição. Beleza? Então aqui da exoneração, ele vai falar aqui, ó, no artigo 59, ele vai falar aqui, ó, dar-se a exoneração a pedido ou de ofício. A pedido você pede, e a de ofício é a administração que solicita a sua exoneração. Um exemplo, não sei se ele vai falar aqui, né? Vamos ler, né? Vamos ler aqui para ver se ele vai falar. Se não falar, eu falo. Parágrafo único, a exoneração poderá ser de ofício, ou seja, quando a administração ela escolhe, né? Em que casos? Quando tratasse de cargo em comissão. Que cargo é aquele de comissão? É aquele de livre exoneração, né? De livre nomeação e livre exoneração. Então, nesses casos, a exoneração pode ser de ofício, porque aí o prefeito, né, o presidente da Câmara, enfim, ele pode solicitar sua exoneração a qualquer momento, né? O servidor não entrar em exercício no prazo legal. Entrar em exercício é logo depois da posse, tá? Vou até colocar aqui para você não esquecer. Logo após a posse. E aí logo após a posse você tem um prazo para entrar em exercício. Eu não sei se nesse estatuto ele fala que você tem que entrar em exercício imediatamente após a posse. Tem estatutos que dá um prazo de 30 dias, de 15 dias. Não sei se esse estatuto, se eu estiver errado, por favor, me corrija, coloca aqui um comentário. Mas eu tenho uma vaga lembrança, né, de que o exercício, que é que você entrar no trabalho, né, começar a trabalhar, ele começa imediatamente após a posse, né? Então, o servidor não entrar em exercício após a posse, ele é exonerado, vai ser exonerado do cargo. Então, isso aqui são os casos de ofício. Quando não satisfeitas as condições do estágio, que é o estágio probatório, né? Então, se você não cumprir lá aqueles requisitos todos que a gente viu lá, você também, a administração pública pode solicitar a sua exoneração de ofício, que a gente chama de ex officio, né? Nos demais casos previstos nesse estatuto. E aí ele dá também que pode existir casos de exoneração, né, previstos nesse estatuto. Beleza? Show. Então essa parte aqui é a exoneração de ofício. Aí ele vai falar aqui, no artigo 60, a demissão será aplicada como penalidade aqui, ó. Demissão como penalidade nos casos previstos nesse estatuto. Então a vacância, por que é vacância? Porque você vai deixar o cargo vago. Se você está sendo exonerado, ele não falou aqui que você pode... não falou, aqui é a pedido, tá? Aqui é de ofício e aqui é a pedido. Beleza, então, quando você solicita ou quando a administração solicita a sua exoneração, você está deixando o cargo vago. A demissão é a mesma coisa, tá? A demissão, ela é... Quando você é demitido, você está deixando o cargo vago. A promoção, lembra que é tanto de vacância quanto de provimento.
Então ela é tanto de provimento quanto de vacância, né? Vacância. Então você está aqui no cargo. Vou colocar grosso modo, porque eu não quero me aprofundar no que significa promoção, né? Que a banca ela vai pedir isso. Ela vai colocar, são casos de vacância, ela vai colocar a lista ali. Promoção, exoneração, demissão, e ela vai colocar provavelmente uma opção que não é vacância, né? Então é assim que ela vai solicitar, ela vai perguntar o que significa promoção, mas beleza. Então você está aqui no cargo aqui embaixo. Vou botar aqui na câmera para eu ver. Você está aqui. Você vem para cá. Quando você vier para cá, você está provendo esse cargo aqui. E está deixando esse daqui de baixo vago. Por isso que é tanto de vacância quanto de provimento. Transferência é a mesma coisa, né? Transferência é quando você está sendo transferido para outro lugar. A grosso modo falando, né? Você tá aqui. Está aqui. Vai ser transferido para cá. E aí você está deixando esse daqui vago para ser transferido para cá. Aposentadoria. Quando você se aposenta, está deixando o cargo vago lá, né? Existe uma aposentadoria compulsória aos 75 anos. Existe também a aposentadoria voluntária. Você, claro, tem que atingir certos requisitos. A gente vai chegar lá nessa parte de aposentadoria também. E falecimento. Então, o servidor faleceu, o cargo fica vago. Beleza? Então, presta atenção nisso aqui, que muito provavelmente você vai lembrar, né? Vacância é sempre algo que sai. Então, você vai lembrar, pô, se eu fui promovido, né? Se eu fui exonerado, eu saí. Se eu fui demitido, eu saí. Se eu fui promovido, eu estava em um lugar A e fui para um B, deixei o A vago. Transferência é a mesma coisa. Aposentadoria, é claro, é óbvio, você se aposenta, deixa o cargo vago. E o falecimento também é óbvio. Beleza? Essa parte aqui a gente já falou. Aqui da posse do exercício também, um assunto muito importante. Ele vai falar da posse. A posse é o ato que investe o cidadão em cargo público. Então a posse é a investidura em cargo público, né? Quando ele fala isso aqui, que é o ato que investe o cidadão em cargo público, ele está dizendo que a posse é que torna você um servidor público. A partir daquele momento ali, por isso que o nome é posse, né? Você está tomando posse daquele cargo. Aquele cargo ali é seu, não é mais de ninguém, né? Então a posse é o ato que investe o cidadão em cargo público. Tomar cuidado, porque a banca ela vai colocar a nomeação é o ato que investe o cidadão em cargo público. Então, para você lembrar sempre que tem que seguir uma ordem. Escreva isso até. Vou até escrever aqui, né? Vamos escrever, né? Primeiro você vai ser nomeado, nomeação. Depois você tem que tomar posse, em nome de Jesus. Depois você vai entrar em exercício. Exercício. E aí depois o estágio. E aí depois a estabilidade. Tá? Então grave isso aqui no seu coração. Grave isso aqui no seu coração, que aí você não esquece mais. E nesse ato de posse aqui é onde você investe, né? Onde você, a posse é a investidura do cargo público, tá? A posse é que fala, é que dá, né, o pontapé inicial, é que fala assim, realmente agora. Por isso que quando você assina o termo de posse, você fica feliz da vida, porque a partir daquele momento ali, aquele cargo ali já você tomou posse daquele cargo ali, aquele cargo é seu, né? Show de bola, beleza, maravilhas. Aí o parágrafo único ele vai dizer o que aqui, ó? Não haverá posse nos casos de promoção, reintegração e designação para o desempenho de função gratificada. Por que não haverá posse? Porque você está indo para outro cargo, então não precisa ter posse, né? Quando você está sendo promovido, você está indo para outro cargo. Então, nesse caso, você não precisa. Reintegração é a mesma coisa. O que é reintegração? É quando sua demissão é invalidada e você volta para o seu cargo. Então, nessa volta, não precisa você fazer um termo de posse para dizer que você está tomando posse de algo que já era seu, né? Você só está voltando, você só estava temporariamente afastado. E aí, não necessita. Então, ele está explicando aqui nesse parágrafo, tá?
A posse verificar-se-á mediante assinatura pela autoridade competente. Então, lembrar isso daqui, ó, pela autoridade competente e pelo servidor. A banca vai colocar só pela autoridade competente ou só pelo servidor. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante, tá? De termo no qual deverão constar as atribuições, vai estar lá as atribuições, o que é que você vai fazer, os seus deveres, as suas responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados de forma unilateral, né? Ou seja, não pode ser alterado de forma, de forma unilateral, ou seja, não pode alterar só a administração pública, pode alterar, né? Precisa existir aí sempre algo mútuo, né? Por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Aí ele está falando aqui que os atos de ofício é aquele que a gente falou, né? De exoneração, enfim. Aí nessa forma pode ser alterado de forma unilateral porque você não cumpriu um requisito, alguma coisa. Até porque todo servidor faz tudo dentro da lei. Então, se você não cumprir algo que está dentro da lei, você pode ser, né, exonerado nesse caso aqui, né? Então, são competentes para dar posse. Isso aqui também é muito legal você dar uma frisada aqui. O prefeito municipal pode te dar posse. O secretário municipal da administração, que eles trabalham junto com o prefeito, né, é um cargo comissionado. Os responsáveis pelas autarquias e fundações municipais. Então guarde isso aqui no seu coração também, tá? Se você quiser dar uma anotada, é muito importante. Artigo 64, a autoridade que der posse deverá verificar sob pena de responsabilidade se foram satisfeitas ali as condições estabelecidas em lei ou regulamento para a investidura do cargo, né? Então, se a pessoa tem 18 anos, né, se cumpriu aquele requisito, se cumpriu o estágio probatório, tudo certinho, né? A posse deverá ocorrer dentro do prazo de 30 dias. Isso aqui é importantíssimo você gravar. Isso aqui é importantíssimo. A posse deverá ocorrer no prazo de 30 dias. Então, a partir do momento que você é nomeado, você tem 30 dias para tomar posse, contados da data de publicação de ato de provimento e dependerá de prévia inspeção médica oficial. Aí, gravar sempre aquilo ali, aquela ordem aqui que eu coloquei, né? Porque o estatuto, ele primeiro fala de nomeação, depois ele fala de posse, e ele não segue uma ordem, né? Ele não fala de nomeação, depois de posse, depois de exercício, depois de estágio, depois de estabilidade. Ele vai falando meio que bagunçado. E é nisso que a banca trabalha a sua mente, né? Você sempre tem que estudar como se você fosse um cara que cria questões, né? Como se fosse uma pessoa que tem a cabeça da banca. Assim o seu estudo fica muito mais dinâmico, né? E fica muito mais concentrado naquilo que você realmente precisa estudar. Porque, por exemplo, a posse deverá ocorrer no prazo... Essa pergunta com certeza tem no nosso material. Mas você pode, né, trabalhar nisso na hora de estudar. Contados da data da publicação do ato de provimento. Que ato de provimento é esse aqui que ele está falando? Ele está falando aqui do ato de nomeação. Nomeação. Então, a posse deverá ocorrer no prazo de 30 dias, contados da data de publicação do ato de provimento. A partir do momento que você foi nomeado, conta-se 30 dias para você tomar posse. E dependerá de prévia inspeção médica oficial. Beleza? Aqui no parágrafo 1, esse prazo, a requerimento do interessado, poderá ser prorrogado por mais 30 dias, mediante ato de autoridade competente para dar posse. Ele está falando aqui que é a requerimento do interessado, mas não é a requerimento do interessado sem nenhum motivo plausível, né? Você tem que ter uma justificativa. Ah, eu quero prorrogar porque eu estou afim. Não, tem que ter um motivo, né? De repente você está passando por um problema de saúde, de repente tem alguém da sua família, enfim. Tem que ter um motivo para você prorrogar esse prazo por mais 30 dias. E aí ele vai dizer que o termo inicial do prazo para posse do servidor em férias ou licença será o da data em que voltar do serviço. Então ele está dizendo o seguinte: se você tiver em férias ou licença, só vai contar esse prazo a partir do momento que você voltar das férias. Ah, Thiago, mas como é que eu vou estar de férias se eu estou entrando agora? Como é que eu vou já estar de férias? É porque tem gente que faz concurso público e já é concursado, né?
Então, se você tiver em férias ou licença, você vai esperar essa licença acabar. Depois que essa licença acabar, que você voltar, aí sim começa a contar o prazo de posse. Aí sim começa a contar 30 dias, né? A partir do momento que encerra as férias ou a licença. O ato de provimento se tornará sem efeito. Ele colocou sem efeito. Tem estatuto que fala você será exonerado se a posse não ocorrer dentro do prazo legal. Então aqui a gente entende, né? O ato de provimento, que é a nomeação, será tornado sem efeito. A sua nomeação não serviu de nada se a posse não ocorrer dentro do prazo legal. Então, ou seja, em outras palavras, eu não sei se a banca pode colocar isso, mas eu vou colocar aqui só para você entender que você pode ser exonerado do cargo caso não entre em exercício, né? Caso não entre em posse no prazo de 30 dias. Tá? É óbvio que eu estou colocando isso aqui para que você abra sua mente. A banca, muito provavelmente, vai colocar sem efeito. Sem efeito significa que o seu ato de nomeação não teve efeito nenhum. Se não teve efeito, você perdeu a chance de tomar posse, de trabalhar uma vergonha. Beleza? Aí ele vai falar aqui já do exercício. O exercício ele vem logo depois da posse. Né? O exercício é o quê? É o desempenho dos deveres e atribuições do cargo público. Então aqui a posse é você colocar a mão na massa. Eu coloco colocar a mão na massa porque fica fácil o entendimento, né? É claro que a banca não vai colocar, o exercício é colocar a mão na massa, pelo amor de Deus. Eu só estou colocando isso aqui para que você abra um pouco mais a mente, para que você consiga entender melhor, né? Então o exercício é o desempenho. Você vai desempenhar ali os deveres, né? E as atribuições do seu cargo. Então ela vai colocar assim, o que é exercício? É o ato, é o desempenho, você desempenhar lá os deveres e as atribuições do cargo. Quais são as atribuições? Eu tenho que trabalhar na parte administrativa, na parte de arquivamento, enfim. Essas são as atribuições do seu cargo. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar, você entra em exercício, tá? Então, isso que significa exercício. Não esquece daquela sequência, né? Porque é nisso que a banca trabalha na sua mente. Ela vai querer confundir exercício com posse, nomeação com exercício, enfim, ela vai fazer uma confusão. Então, sempre lembre dessa lista aqui que eu criei aqui para você, ó. Nomeação primeiro, posse segundo, exercício terceiro, estágio probatório e depois do estágio você ganha estabilidade. Beleza? Maravilhas, maravilhas. Parágrafo único. Lembrando que se você estiver gostando dessa aula, deixa o likezinho aqui pro titio, tá? Dá o likezão aqui, deixa o comentário também e se inscreve no canal, porque quando você se inscreve, o mundo vai conspirar a seu favor e você vai passar no concurso em nome de Jesus, amém. Beleza? Parágrafo único, o início e a interrupção e o reinicio do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Esse assentamento é como se fosse um registro que tem lá as informações, né, quando foi que iniciou o seu exercício, quando foi que você começou a trabalhar. A interrupção aqui tem a ver, geralmente você entrou em licença, né? Então vai estar lá no assentamento individual. E o reinicio, você voltou da licença e vai reiniciar o exercício novamente. Então tudo isso está registrado no assentamento individual do servidor. Muito provavelmente ela pode colocar alguma pergunta nesse sentido, né? Onde que está registrado aí o inicio, a interrupção e reinicio? Ela vai colocar no registro geral, no registro não sei do que, no assentamento individual, enfim, ela vai colocar lá algumas informações. Então é bom você também dar uma gravada nessa informação aqui, tá? Artigo 68, o exercício deve ser dado pelo chefe da repartição para onde for designado o servidor. Então o chefe da repartição ele vai dar o start. Vai dar, né? Vai dar ali para você o start para você começar o seu exercício. O exercício terá início no prazo de 30 dias contados da data da publicação oficial do ato, nos casos de reintegração ou designação para o desempenho de função gratificada. Então o exercício terá início no prazo de 30 dias. Então eu falei aqui em cima que o exercício era imediato, né?
Não sei onde foi que eu falei, mas eu falei que o exercício era imediato. Aqui. Não é imediato, você tem um prazo de 30 dias. Tá falando aqui agora, né? Aqui, ó. O exercício terá início no prazo de 30 dias. E se você não entrar em exercício também, você é exonerado, tá? Fica atento. Terá início no prazo de 30 dias, contados o quê? Da data da publicação oficial do ato, nos casos de reintegração. Então, quando você é reintegrado, o que é reintegração? Vamos recapitular. É quando sua demissão é invalidada e você volta. A partir do momento que você volta, existe ali a data de publicação oficial desse ato de voltar, e a partir daquele momento é que você tem que entrar em exercício, tá? Da data da posse nos demais casos aqui. Já respondeu aquilo lá em cima que eu falei. Eu acho que é porque eu leio tanto o estatuto, toda hora eu leio e tem estatuto que é uma coisa, tem estatuto que é outra, né? Eles são praticamente iguais, mas tem coisinhas que são diferentes. Então você tem que entrar em exercício, você tem um prazo de 30 dias da data da posse, nos demais casos. Então a partir do momento que você tomou posse, aí você tem 30 dias para entrar em exercício, tá? Show. Maravilha. Esse prazo, a requerimento do interessado, ó, tem aqui uma prorrogação também. Pode ser prorrogado por mais 30 dias, mediante ato de autoridade competente para dar o exercício. Então aqui também é a mesma coisa, né? A requerimento do interessado, só que tem que ter ali um motivo plausível, né? Um motivo ali bem sério para que você possa prorrogar. Porque imagine, mano, você tá naquele turbilhão de emoções, vou ficar 30 dias, começa logo a trabalhar. Sabe por quê? Porque quando você começa a trabalhar, começa a contar a partir dali o seu valor que você vai receber. A partir daquele momento ele vai calcular quantos dias você trabalhou para pagar, e também a partir daquele momento vai contar a sua aposentadoria também. Comecei a trabalhar na data de 28 de fevereiro de 2024, então a partir daquela data vai contabilizar tudo que você... Então quanto mais tempo você demora para entrar em exercício, mais, né, menos tempo você vai ter para receber. Na verdade, mais tempo você vai ter para receber. Então eu sempre aconselho os meus alunos, entrou em posse, assinou o termo de posse, começa a trabalhar logo, vai trabalhar logo, vai entrar em exercício logo. Beleza? O parágrafo 2, o servidor transferido ou removido, quando legalmente afastado, terá o prazo para entrar em exercício contado da data em que voltar ao serviço. A mesma coisa lá de cima, né? Se ele for transferido ou removido, quando legalmente afastado, terá o prazo para entrar em exercício contado da data de que voltar ao serviço. Artigo 70. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará no órgão competente os elementos necessários ao assentamento individual. Parágrafo único. O servidor apresentará, ao entrar em exercício, declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Aqui ele está dizendo que você vai apresentar uma declaração de bens e valores. Essa declaração você vai apresentar qual é o seu patrimônio. Ela tem um patrimônio de 500 mil, um exemplo, né? E aí, todo ano você vai ter que fazer, não sei se esse estatuto vai falar sobre isso, todo ano você vai ter que fazer essa declaração, porque você, como servidor, e tem que agir dentro da lei, você vai ser, né, sempre investigado, né? E a pessoa, você ganha um salário de 1.400 e tem um patrimônio de 1 milhão, um patrimônio de 2 milhões, de 5 milhões, então você tem que entregar essa declaração de valores que constitui o seu patrimônio, e também tem que entregar a declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Então você vai entregar essa declaração para dizer, olha, eu tenho outro cargo. E aí automaticamente você vai ter entregado a declaração, mas você vai ter que pedir a exoneração lá do outro cargo, se o cargo não for acumulável, né? Você não conseguir acumular outro cargo. O servidor só deixará de ter exercício no órgão administrativo para ter exercício em outro, observados os casos previstos nos artigos 38 e 39 desse estatuto, mediante prévia autorização do prefeito municipal para fim definido e prazo determinado. Então, você não vai deixar de ter exercício no órgão administrativo para ter exercício em outro, né? Então você... Aí tem uma ressalva, né? Tem uma ressalva, que ele fala aqui, observado os casos previstos no artigo 38, 39 e 40 desse estatuto. Tá? Então,
o servidor só deixará de ter exercício no órgão administrativo para ter exercício em outro, observados os casos previstos no artigo 38, 39 e 40. E aí tem que ter também a autorização do prefeito municipal. Artigo 72, o servidor que não entrar em exercício dentro do prazo legal será exonerado do cargo. Aqui, ó. Se você não entrar em exercício dentro de 30 dias, você é exonerado do cargo ou destituído da função gratificada. A função gratificada é aquela, né, que você já é um servidor efetivo e aí, como naquele lugar não tem um cargo de chefia, você é designado para essa função gratificada. Essa função gratificada, não confundir função gratificada com cargo em comissão, tá? A função gratificada só é exercida por servidores públicos efetivos, ou seja, aqueles que fizeram concurso público. E aí, como não tem um cargo de chefia, você exerce essa função gratificada, que também é um cargo de chefia, né? Por isso que eu peço para não confundir com cargo em comissão, porque também cargo em comissão é uma função de chefia. Não poderá, aqui no artigo 73, não poderá o servidor ausentar-se do município para estudo ou missão de qualquer natureza, com ônus para os cofres públicos, ou seja, com débito para os cofres públicos, por prazo superior a 10 dias, sem autorização ou designação expressa do prefeito municipal. Então você não pode ausentar-se do exercício para estudo ou missão de qualquer natureza. Você pode se ausentar por outros motivos, né? Mas não por missão ou estudo, tá? Beleza, por prazo superior a 10 dias. E aí tem que pedir autorização ou designação expressa do prefeito municipal. Artigo 74, o servidor designado para o estudo ou aperfeiçoamento fora do município, em prazo superior a 3 meses, com ônus para os cofres públicos, somente poderá pedir exoneração ou licença para tratar de interesse particular após transcorrido o prazo igual ao referido curso. A gente ainda vai falar de licença, tá, galera? Licença é um assunto que sempre cai em prova, né? A gente vai falar de licença, que inclusive existe licença para interesse particular. Então a gente vai chegar nessa parte para você não se confundir. Eu não vou explicar agora, mas eu vou explicar numa aula posterior, né? Então, o parágrafo único aqui, o município será indenizado da quantia total despendida da missão, inclusive dos vencimentos e vantagens concedidos, se não for satisfeito o prazo de serviço estabelecido pelo presente artigo. Artigo 75, quando colocado à disposição de qualquer órgão do governo federal, estadual ou de outro município, por prazo superior a 180 dias, que dá aqui em média 6 meses, né? O servidor não terá direito aos vencimentos e vantagens de cargo. Então, se você for colocado à disposição de qualquer órgão do governo federal, estadual ou municipal, por um prazo superior a 6 meses, você não terá direito a salário e nem vantagens do cargo. Beleza? Não poderá o servidor permanecer à disposição de outro órgão por mais de 4 anos, sem ser novamente requisitado, a não ser depois de decorridos 4 anos de exercício do município, contados da data da retomada do seu cargo. Beleza? Então o servidor aqui, ó, não pode permanecer à disposição de outro órgão por mais de 4 anos, sem ser novamente requisitado, a não ser depois de decorrido 4 anos de exercício no município. Então, se você já trabalhou 4 anos no município, você pode passar um pouco, né, desses 4 anos aqui acima. Beleza? O tempo prestado pelo servidor, na forma do presente artigo, será contado integralmente para todos os efeitos. Artigo 76, será afastado do exercício, até decisão final passada em julgamento, o servidor que for preso preventivamente ou em flagrante, ou ainda condenado por crime inafiançável. Então você é afastado do serviço, você não é exonerado, nem demitido. Porque se depois da decisão final você for inocentado, você é reintegrado, né? É integrado ali para a função, né? Então ele está falando, será afastado do exercício até decisão final passada em julgamento, ou seja, não cabe mais nenhum recurso. O servidor que for preso preventivamente, ou em flagrante, ou ainda condenado por crime inafiançável, tá? Tempo de serviço. Isso aqui é outra
informação legal. Eu vou deixar essa parte aqui para a próxima aula. E aí a gente vai matando esses pontos de forma bem tranquila, para você ir estudando de forma bem tranquila, né? Então vamos ficar por aqui. Tempo de serviço também é uma informação bem importante. A gente vai falar para vocês aqui, ó. Não, esse assunto aqui com certeza cai em prova. Se você quiser já dar uma lida também, é muito importante. A gente já dá esse bizu aí para vocês. E aí a gente vai falar da estabilidade também, né? A estabilidade é basicamente depois que você concluir o estágio probatório, você ganha a estabilidade. Mas todos esses assuntos aqui são importantíssimos. E a gente vai te falar aí na próxima aula para você pegar todas essas informações. Show? Maravilha, muito obrigado pela atenção de todos, que todos consigam atingir os seus objetivos. Aquele abraço e tchau.